Boa tarde, meu nome é Fabiana Garcia Araújo, sou formada em fisioterapia desde 1995, trabalhei um tempo na Paro, um tempo mais ou menos de 5 anos. Enquanto eu trabalhava lá, eu me especializei em osteopatia, em terapia manual, onde eu desenvolvi protocolos de reabilitação neuromeníngea e terapia manual funcional. Na verdade, não foi eu, foi o Dr. Dean, daqui de Uberlândia, um professor que realizou esses protocolos na experiência clínica dele e nos deu o curso. E eu prossegui nessa dinâmica. E quando eu saí da Paro, eu investi nessa área. E já fazem mais de 10 anos que eu estou nessa área. E a Rose, quando me chamou para falar um pouquinho do meu trabalho com vocês, eu até tive dificuldade, porque quando fala para o cuidado com o corpo, com o físico, com a parte motora, eu não deixo de priorizar que o nosso corpo, ele é um todo, ele não é parte. Então nós temos que cuidar tanto do físico, quanto da parte motora, quanto da parte emocional, porque nós somos corpo e espírito, né? Então nós não somos só o funcional, nós não somos só mecânica. Então, o propósito da minha profissão e de tudo que eu faço, de todas as especialidades do meu trabalho, é transformar vidas. O que é transformar vidas? É oferecer qualidade de vida para eles, bem-estar, autoestima e fazer com que eles mudem, façam umas mudanças de comportamento, tanto física quanto alimentar. A mudança de comportamento ela tem que ser em geral. Assim, a gente proporciona ao paciente saúde, longevidade, né? Eu tento priorizar para o paciente e mostrar para ele a necessidade da atividade física associada a uma dieta, associada ao bem-estar mental, às vezes em conjunto uma psicóloga, uma terapia. Então, o meu trabalho, eu foco no interesse de mostrar ao paciente que nós temos que cuidar do ser humano como um todo, certo? Acho que deu para me explicar bastante. Agora, o meu trabalho, não sei se vocês conhecem, eu trabalhava na Paro com a fisioterapia. E eu gostava muito do que eu fazia, mas com o tempo eu fui perdendo interesse, porque eu via que a fisioterapia ela era um trabalho mais físico, mais local. Quando eu conheci a osteopatia, eu descobri que o princípio da osteopatia era muito mais além do que só o físico, certo? Porque a osteopatia é uma medicina manual que toma o nosso corpo como um todo. A osteopatia ela prioriza que todos os sistemas do corpo eles estão interrelacionados. Então, os transtornos no sistema afetam o funcionamento dos outros. E a osteopatia, ela dá solução na causa daquela sua dor. Então, a gente não trata só o local da dor, a gente vai atrás da causa. E eu gostaria que, assim, à medida que eu for falando, porque às vezes eu vou falando muita coisa de todas as minhas especialidades, porque todas as minhas especialidades, elas estão interligadas. Então, quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, me para um pouquinho, eu tiro dúvida daquela questão, porque senão eu vou passando de assunto e depois vocês esquecem de perguntar daquele primeiro assunto que eu falei. Alguma dúvida em relação ao que é osteopatia? A diferença de osteopatia com a fisioterapia tradicional? Podem perguntar.
Bom, então, todo o trabalho que eu faço de osteopatia, reabilitação neuromeníngia e os protocolos de terapia manual funcional, eles vão fazer com que o seu corpo encontre a autocura e vão fazer com que seu corpo volte a ter movimento. Porque tem dores no nosso corpo que às vezes a falta de movimento em uma parte do corpo impede que a outra parte não funcione como deveria. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, eu estou com uma dor lombar do lado esquerdo. Quando eu toco o paciente, eu posso identificar a causa dessa dor na lombar na região do intestino do lado direito, ou no músculo que chama psoas do lado direito ou do lado esquerdo. Vai depender de onde eu tocar e aonde essa região estiver dura, quente ou em disfunção. Então, essa relação da causa com o local da dor, isso é muito importante. Isso é o que faz a diferença da fisioterapia tradicional, da osteopatia e do quiropraxista. Porque a gente tem mais entendimento da parte anatômica das estruturas. Entendeu? Então, a osteopatia, ela tem 4 princípios fundamentais. Primeiro, que o corpo é uma unidade, que todos os sistemas são interdependentes, estão relacionados todos entre si. A estrutura governa a função, ou seja, ou vice-versa, ou a função pode governar a estrutura, certo? O músculo, ele vai governar a função dele, que seria dobrar o braço, por exemplo, o bíceps, dobra o braço. Mas esse músculo, ele permanece muito tempo quieto, sem cumprir sua função. Se alterar a estrutura do músculo em si, diminui a nutrição, seu tamanho, diminui a função. O nosso corpo, ele tem a função de autocura. Então, eu vou tirar aquela tensão naquela região, vai chegar mais oxigênio e aquela estrutura ali vai se renovar automaticamente sozinha. O corpo que vai se autocurar naquela região. Eu vou só proporcionar para que aquela região se vascularize mais ou se homeostasia mais. Tem a lei da artéria. Tem artéria que, por exemplo, tem um músculo que está comprimindo uma determinada artéria. Dependendo daquele espasmo daquela artéria, daquele músculo naquela artéria, vai impedir que o sangue chegue no decorrer do caminho dele. Por isso que a osteopatia tem essa lei que chama a lei da artéria. Ela é absoluta. Tem muitos, um exemplo, a fasciite plantar. Pode ser que o músculo da panturrilha esteja comprimindo essa artéria tibial que está impedindo que o sangue jorre lá na planta do pé. E nós temos uma falsa fasciite plantar, certo? A osteopatia, ela prega que a vida é movimento. Então, tudo no nosso corpo tem movimento. Até o cérebro tem artigos que comprovam que então, tudo no nosso corpo que não tem movimento está errado. Tá? Se eu tenho uma região do meu intestino, uma válvula do intestino bloqueada, está errado. Tudo tem que ter movimento. Certo? Alguma dúvida? Teve uma pergunta aqui. A Faro vai ter como parceira você com os conhecimentos, com os seus conhecimentos? Sim, segundo essa pergunta que vocês estão me fazendo, eu estou aqui à disposição quando precisar, se quiserem presencial, o que precisar eu estou aqui à disposição para ajudar vocês.
Se precisar, eu dou uma palestra pessoalmente para vocês e às vezes eu pego um paciente ou dois e tento mostrar para vocês o que é a anamnese do paciente. Eu faço 2 atendimentos para vocês aí, presencial, para vocês conhecerem o meu trabalho, sem problema nenhum. Estou aqui à disposição. Só falar com a Rose que ela fala comigo, que eu tô aqui para tirar todas as dúvidas e ajudar e divulgar o meu trabalho e divulgar a osteopatia, terapia manual, que eu acho que beneficiar vocês, porque quantas pessoas aí tomando remédios desnecessariamente, sendo só com as mãos. Então eu estou aqui à disposição. Meu objetivo e meu trabalho é divulgar, joga para bem longe todas as medicações desnecessárias que a maioria de vocês tomam. Bom, eu falei um pouquinho da osteopatia, né? O que é a osteopatia? Eu vou fazer com que o seu corpo se autocure. Outra coisa, eu faço um trabalho também com a laser terapia. É o ILIB. O ILIB é um tratamento com laser, certo? Esse laser é colocado no pulso, tá? Na artéria radial, durante 30 minutos. Ele chama ILIB. O ILIB é um laser direto na artéria radial. Ele vai proporcionar a produção de enzimas superóxido dismutase. O que é isso? É a principal enzima antioxidante produzida pelo nosso corpo. Então, esse laser, ele tem uma ação antioxidante, ou seja, ele remove os radicais livres do nosso organismo, certo? O que é radical livre? Não sei se vocês sabem o que é radical livre. Eles oxidam o nosso organismo, fazendo a gente envelhecer mais rápido. A gente fica mais inflamado, a gente desenvolve doenças crônicas inflamatórias, respiratórias, cardíacas. Os aparecimentos de câncer é excesso desse radical livre que a gente adquire, seja por má alimentação, por estresse, por cigarro, por várias drogas medicamentosas, certo? E o radical livre, eles destroem as células produtoras de insulina. Por isso que o ILIB, ele é indicado muito para pacientes com diabetes, paciente com asma, paciente com DPOC, com doenças inflamatórias, disfunções cerebrais, doenças degenerativas, que hoje está muito comum no nosso meio, né? Paciente que fez uma cirurgia, paciente que tem acidente de moto, tem tem as cicatrizes abertas. Então o ILIB, ele vai fazer uma cicatrização geral de dentro para fora. Faço também aplicações de lasers direto em dores na TM, faço aplicação direta em áreas de afta, de herpes zoster, paciente que tem acidente de moto e que a cicatrização está aberta, eu faço aplicação de laser. Então, é um trabalho amplo, tudo em prol do bem-estar do nosso organismo. Assim como a osteopatia procura autocura sistêmica, o ILIB também é uma autocura sistêmica, certo? E agora eu vou falar um pouquinho também, alguma dúvida? Que eu vou passar para outro trabalho que eu faço também.
As únicas contraindicações desse LIB, que é desse laser que é colocado na artéria, a única contraindicação são pacientes que fazem uso de medicamentos anticoagulantes e que tem glaucoma. Paciente com câncer também é contraindicado. Então, as contraindicações mais importantes é a glaucoma, quem usa anticoagulantes, porque o laser ele vai tornar seu sangue um pouquinho mais ralo, falando a grosso modo. Então, o paciente que toma anticoagulante, o objetivo do anticoagulante é o quê? Ralear o sangue. Se o ILIB já faz esse raleamento do sangue, aí eu posso causar uma hemorragia. Então, não pode fazer o ILIB pacientes que usam anticoagulantes. O glaucoma também não é indicado o ILIB. Pacientes com câncer também não é indicado, só se tiver realmente totalmente resolvido, né? Alguma dúvida? Não? Tá. Bom, agora eu acabei de fazer um outro curso que chama hidrocolon terapia. O que é isso? O que é colo? Intestino. O que é hidro? Água. Terapia. Então, é uma terapia de reabilitação intestinal, certo? Então, eu vou proporcionar o quê? Uma reabilitação do intestino. Então, eu faço meu trabalho osteopático visceral, certo? Aí eu venho com esse procedimento de hidrocolo e faço uma lavagem no intestino. Não tem pacientes que usam, por exemplo, o flictenema, supositório, para fazer uma limpeza, porque só evacuam com laxante. Tem os pacientes que têm constipação intestinal, paciente que tem intestino preso e muitos outros. Ou paciente que tomou uma série de antibióticos e está precisando refazer a flora intestinal. Este meu procedimento de hidrocolon terapia é super indicado para esses pacientes. Pacientes que ficam de 5 a 10 dias sem evacuar. Vai sentir um total alívio. Além do que eu faço, esse procedimento faz com que o intestino volte a funcionar sozinho. Eu acho isso que é mais importante nesse procedimento e que me fez correr atrás dessa técnica foi isso. Quantos pacientes aparecem para mim com o intestino preso há 5 dias e fala assim, eu não fico sem laxante após o 5º dia. Esse paciente, depois de 4 sessões de hidrocolo, nunca mais vai tentar nem comprar o laxante. Paciente que coloca supositório nunca mais vai colocar supositório. Então é um procedimento muito importante e muito eficaz. Eu acabei de fazer esse curso, tá? Estou adquirindo a máquina agora. Acredito que lá para março, no máximo abril, eu já estou atuando nessa área também. Ok? E o que é mais importante, nós sabemos que o intestino, ele tem 3 propriedades. O intestino estando bem, em estado normal, funcionando normal, com toda a flora intestinal saudável, nós sabemos que ele é responsável por 100% da nossa imunidade, praticamente. Eles são neurotransmissores. O que é isso? Nós sabemos que os hormônios serotonina, a dopamina estão no intestino. Vários estudos associam esses hormônios com a mudança de humor. Então, eu tenho pacientes com depressão, com síndrome do pânico, que eles são diretamente indicados por esse tipo de técnica. Porque hormônios do prazer, hormônios do humor, serão liberados no intestino depois de toda essa liberação
de radicais livres, de toxinas, de tudo mais. Porque nós sabemos que todos os hormônios são secretados no intestino, certo? E ele tem grandes propriedades, principalmente em relação à saciedade. Ou seja, se ele tem essa propriedade na saciedade, o que acontece? Vai ajudar no emagrecimento. Não está diretamente indicado para emagrecer, não é isso. Emagrecer é um complexo, não é isso. Mas ele vai liberar hormônios para melhorar a saciedade, que vai melhorar na compulsão e no seu processo de emagrecimento, certo? Alguma dúvida por enquanto? Não? Tá. Vamos falar um pouquinho das dores. Todos nós temos dores. E eu tenho uma foto aqui do nosso corpo. É muito importante falar que as dores, elas são somatoemocionais. Por quê? Tudo que a gente passa na nossa vida, o nosso corpo ele tende a somatizar. Então, tem pacientes que têm dores na cervical, tem pacientes que têm dores na região ali da torácica em cima, perto da alcinha do sutiã, no meio das costas, na região lombar e até na região bem lá embaixo, que é sacral. Então, todas essas dores em relação ao emocional, elas são muito importantes ser identificadas, certo? Além das físicas que são relacionadas com as dores mecânicas e estruturais. Essas todas estão relacionadas. Eu vou mostrar uma foto para vocês, ó. O que é essa primeira aqui? Quando a gente tem dor nessa região abaixo do pescoço ou no pescoço, então ela é o quê? Responsabilidades assumidas em excesso. Um pouquinho mais para baixo são as dores responsáveis assumidas por culpa. Um pouquinho mais para baixo, responsabilidades assumidas por raiva. Não sei se vocês estão dando para ver. E mais um pouquinho para baixo, responsabilidades assumidas por medo. Embaixo, bem na lombar embaixo, medos e inseguranças. E lá embaixo, jogos de sobrevivência. Então, todas essas relações aqui, elas são importantes para a gente classificar uma dor. Muitas vezes no meu consultório, a gente consegue identificar e às vezes fazer com que o paciente mude comportamento diante daquela situação que tem relação com aquela dor que ele está no corpo. Muitas vezes o paciente muda comportamento em relação àquela dor, no retorno da nossa sessão ele volta já sem dor. Às vezes a dor nem era estrutural e nem mecânica, era só emocional. Certo? Bom, vocês sabiam outra coisa? Que cada dente da nossa boca tem relação com uma víscera? Vocês sabiam que cada vértebra do nosso corpo tem relação com um músculo, com uma víscera e com uma relação emocional? Tá aqui, ó. Isso já é científico. Aqui, ó. Cada vértebra tem relação com uma víscera do nosso corpo. Então, não tem como o nosso corpo andar separadamente. Se eu tenho uma dor na vértebra, ou ela pode ser uma dor
estrutural, ou ela pode ser uma dor visceral, ou ela pode ser uma dor emocional. Então, isso tudo através da anamnese do paciente, da história pregressa dele, dos tipos de cirurgia que ele já fez, história emocional em família, em trabalho, em geral. Isso tudo vai levar em conta para a gente chegar a um diagnóstico preciso osteopático. Então, não é simples assim. Então, envolve muitas coisas. Por isso que, quando o paciente faz um tratamento comigo, eu priorizo tudo. E eu faço com que ele enxergue a necessidade de cuidar dele como um todo. Atividade física, alimentação, se precisar terapia, tudo que faz sentido na vida dele é importante para o tratamento dele. Tudo que não faz sentido na vida dele, vamos fazer com que ele consiga abolir. Por isso que meu paciente, o meu tratamento, ele não passa de 3, 4 sessões. Dependendo do paciente, no retorno ele já volta 100% melhor. Se mudou o comportamento em relação aos sintomas dele, é fato. É 1, 2 sessões o meu tratamento. Agora, tem o paciente que faz o meu tratamento porque gosta, sente bem-estar, relaxa, é o que faz com que ele consegue trabalhar a semana toda bem. Então, varia. Cada paciente é cada paciente. Mais alguma dúvida? Não? Bom, vamos ver aqui o que eu vou falar um pouquinho mais, que eu acho importante para vocês entenderem. Aqui, ó. Quando eu falo que cada vértebra tem relação com uma víscera, olha aqui que interessante essa foto. Vocês estão vendo aqui, ó? O fígado. Olha a vértebra de T6 a T8. Qual que é o desenho que está essa vértebra? O fígado que está relacionado a essa vértebra. Então, cada vértebra do nosso corpo é uma víscera do nosso organismo. Quando eu falo que a osteopatia visceral, ela trabalha cada parte do intestino, aonde está duro. Então, isso vai fazer com que eu saiba aonde está precisando ter movimento. Aonde tem movimento, tem função. Nós temos aqui, ó, um abdômen. Aqui está mostrando as válvulas. Se essa válvula do nosso intestino, ela está bloqueada ou rígida, sem movimento, ela vai causar grandes dores na sua lombar, além de travar todas as outras válvulas do intestino. Então, nós temos quantas válvulas no intestino? 1, 2, 3, 4, 5. Se uma está bloqueada, ela vai bloqueando todas as outras. Então, qual que é o objetivo da osteopatia visceral? Desbloquear todas. Fazendo o quê? Que seu intestino volte a funcionar normalmente, ter as funções, a mobilidade e a motilidade mais funcional. Tá, quando eu falo osteopatia visceral, vamos liberar o intestino, vamos melhorar a função do fígado, vamos melhorar a função do diafragma, não é tão simples assim. Olha aqui, olha a cadeia de um fígado. Para eu voltar a dar função para um fígado, melhorar a função dele, o que acontece?
Nós temos que ir lá na raiz da inervação dele. Então, nós temos que ir lá na cervical, em C3 e C4, para liberar o nervo frênico, liberar o forame jugular que está na nuca. Dentro do forame jugular passa o nervo vago. Se esse nervo vago tiver comprimido, ele não vai inervar o fígado, então o fígado não vai ter aquela função que realmente ele precisa ter, certo? Então, se ele não tem a função devida, nós vamos ter o quê? Congestão, nós vamos ter refluxo, nós vamos ter várias patologias aí. Por causa de quê? Às vezes nem é por causa do fígado, às vezes é por causa da má inervação. Então, quando eu falo que meu trabalho é um conjunto, não adianta eu fazer uma hidrocolo se o nervo vago daquela estrutura que eu estou fazendo, aquela higienização lá no intestino, não está funcionando. Ou não está ideal, está ineficaz. Então, eu só faço a hidrocolo, principalmente um trabalho mais completo seria depois da osteopatia visceral, certo? Por quê? Eu já abri as válvulas, eu já voltei a mobilidade e a motilidade do intestino. Aí eu venho com a hidrocolo é uma aguinha fria, depois uma aguinha quente, e através da respiração do paciente, na expiração, é feita a lavagem do intestino. Então, é um tratamento completo. Então, vale a pena depois, se eu tiver uma outra oportunidade, da gente, pessoalmente, eu estar mostrando isso mais perto para vocês entenderem. Às vezes eu falando assim, fica meio vago, mas como assim? Não sai falando para todo mundo, ela faz uma massagem no intestino lá e sai tudo. Não, não é bem assim, tá? Ela volta o movimento do fígado. Não, não é bem assim, entendeu? Eu estou falando grosseiramente como que é meu trabalho para vocês, mas numa oportunidade mais perto, eu gostaria de mostrar meu trabalho presencial, certo? Agora eu gostaria que vocês fizessem alguma dúvida, fizessem alguma pergunta, porque eu não sei como prosseguir, o que eu mostro mais para vocês, porque o meu trabalho é grande. Então, às vezes eu vou falar coisas aqui que vocês já estão cansados de saber. Então, quando eu falo para vocês que a maioria das dores do nosso corpo, elas têm uma causa visceral, quando eu falo isso para os meus pacientes, você é o que você come, isso é verdade. Vamos pensar comigo. Se eu como muita farinha branca, muito glúten, muitos alimentos com leite, eu vou ter o quê? O intestino mais inflamado. Pois é, então eu não gosto de fazer dieta e esse seu tratamento, todos esses seus tratamentos vão ser eficazes? Não tanto quanto os pacientes que fazem dieta e que conseguem abolir todos esses alimentos que inflamam, certo? Uma alimentação saudável, fazer atividade física. É claro que os resultados com todos esses meus tratamentos, tanto laser terapia quanto hidrocolo e osteopatia, o paciente vai, com 2 sessões, ele não vai ter mais dores na lombar, na cervical e nada. Agora, se o paciente, eu não consigo fazer dieta, não gosto de atividade física, então vai ser um tratamento mais lento? Vai. Ou para o resto da vida. Vai depender do ponto de vista que você vê tudo isso, certo? Eu tenho um paciente que finge que faz dieta, corre na geladeira de madrugada e rouba tudo escondido e tá achando que ninguém tá vendo, mas quem tá sendo prejudicado é ele mesmo, né? Agora, eu tenho um paciente também
que busca hipertrofia muscular, tem paciente que procura uma atividade para ficar forte, tanto fisicamente quanto emocionalmente, autoestima. Então, tem um paciente que procura melhorar. Esse paciente terá sucesso mais rápido. O que mais? Vamos ver aqui. É o que eu falo para todos os meus pacientes. Olha essa frase aqui. Tudo depende de você. Quando você muda o modo de observar as coisas que você observa mudam. E qual que é o benefício disso tudo é para quem? Para você mesmo, não é para mim que estou te tratando. Eu só estou te mostrando que é bom. Você é que vai interpretar e ver o que é bom e o que é ruim para você. Vai depender só de você. Entendeu? Podem perguntar se tiverem alguma dúvida. As pessoas. Adorei a ilustração, excelente trabalho. Sábado de crescimento e aprendizado, parabéns. O que mais que eu mostro? Deixa eu ver. Então, gente, completando aquele desenho do fígado, para cada órgão do nosso corpo, nós temos uma cadeia. O que é cadeia? É toda a anatomia mostrando como chegar no intestino. Então, o que a Fabiana tem que liberar? A Fabiana tem que liberar um forame que está aqui na nuca, a Fabiana tem que liberar diafragma, a Fabiana tem que manipular a torácica, a vértebra referente àquela víscera. Então, para cada órgão, o intestino tem uma cadeia, todo um estudo anatômico para eu seguir, o fígado, o rim, o diafragma, o pulmão, o estômago, todos os órgãos do nosso corpo têm uma cadeia relacional que vai fazer com que tem uma relação anatômica, precisa ser liberada para aquele órgão funcionar melhor. Então, não é assim simples, não. Eu vou lá, apoio a mão no estômago e pronto, acabou. Acabo com refluxo, acabo com a constipação, acabo com os gases do seu organismo. Não, não é simples assim, não. Até eu chegar no órgão, eu preciso passar por um sistema, desde a nuca até torácica, até o próprio órgão. E lá no órgão também eu tenho que liberar estruturas, abrir espaços entre uma válvula e outra, para aquela digestão ali, se for no estômago, melhorar. Então é muito complexo tudo que eu trabalho. Eu só estou falando aqui, tentando passar para vocês, que o ser humano, eu tenho que cuidar dele como um todo. Não tem como eu tratar ele só por um refluxo. Tratar ele só porque ele está com uma dor na lombar, só porque ele está com uma dor na cervical. Ele está com uma enxaqueca. Essa enxaqueca ou a cefaleia tensional, todas têm uma causa. Tudo tem sua causa, eu preciso avaliar. Essa avaliação ela é local, ela é através da anamnese, certo? E na parte estrutural também. Então, eu estou aqui só explanando um pouquinho do que o meu trabalho, isso é o mais importante, porque hoje eu não estou menosprezando a medicina, não estou falando que está errado. Eu só acho que quando falam assim, tem especialista de joelho, tem especialista de pé, tem especialista de mão,
Tá, esses especialistas têm o seu valor, sim. Só que a osteopatia, ela tenta mostrar isso, que nem sempre o local da dor é a causa. Então, por exemplo, posso ter uma dor no joelho e minha causa está lá no psoas. Por quê? O psoas, ele tem uma inserção e uma origem, entendeu? Então, dependendo do espasmo de um músculo, eu tenho que saber aonde ele começa, aonde que ele termina, porque às vezes aquela dor no joelho é por um espasmo no psoas. Esse músculo ele fica na virilha e ele pega a inervação de L2, L3. Então, se eu tiver uma dor lá naquela região e o paciente estiver referindo uma dor no joelho, eu posso avaliar o músculo psoas que a causa está ali. Entendeu? Muitos pacientes com dores no ombro direito, eu tirei porque estava com disfunção no fígado. Então, essa relação neural, essa relação de movimento do fígado com o ombro direito, do estômago com a região cervical e lado esquerdo, isso é muito importante e é assim, muito comum no meu consultório, entendeu? Tem as falsas ciáticas, pacientes com ciático, acha que é ciático e não é. É um espasmo do músculo piriforme que está no meio do glúteo, que dependendo do espasmo dele, ele está comprimindo o ciático. Então as pessoas, eu tô com problema no ciático, nunca vou sarar, não sei o que. Simples. Tem as falsas ciáticas que é só eu quebrar, fazer com que esse músculo piriforme, ele ceda. Ele cedendo, não tem compressão do ciático. Então, o pouquinho que eu falei aqui é para mostrar para vocês que nós podemos, gente, isso que é mais importante, nós podemos tirar muitas dores e mudar muitos comportamentos sem medicamentos. Tem muita gente tomando medicamento desnecessariamente. Muitas pessoas fazendo infiltrações em regiões que passa longe da causa daquela dor que ela está. Então, a minha vontade é divulgar esse trabalho para muitas pessoas, porque para mostrar o fato de que muitas coisas podem ser evitadas com esse nosso tratamento, de osteopatas, quem faz hidrocolo, quem faz laser terapia. Então, eu estou aqui mostrando um pouquinho do que eu faço e eu acredito que eu posso ajudar muitas pessoas. Tem uma pergunta aqui. O intestino tem que estar funcionando bem para a saúde física e psicológica? Ajuda bastante, tá? Foi o que eu falei para você. O intestino, quais as 3 propriedades do intestino? Imunidade, neurotransmissor e hormônios. Se ele está funcionando bem, logicamente todas essas propriedades dele vão estar funcionando bem. Então, às vezes a gente acha, eu, por exemplo, há 2 anos atrás eu tive um tumor de intestino. E eu falava para os médicos, para o meu osteopata, meu intestino é maravilhoso, funciona 2, 3 vezes por dia. Na verdade, não estava nada certo, eu estava com tumor. Então, nem sempre você evacua 2 vezes, 3 vezes por dia. Às vezes tem paciente que evacua uma vez, ou um dia sim, um dia não. Vai depender de se a qualidade do seu intestino está boa. Nem sempre o paciente que evacua todos os dias é saudável e também nem sempre aquele paciente que evacua 2, 3 vezes por dia é saudável. Então, nós temos a colonoscopia aí para avaliar. A colonoscopia está sendo exigida a partir dos 45 anos. Então, eu acho que todo mundo que tem aí seus 45 anos, que ainda não fez a colonoscopia, eu super indico, certo? Esse meu procedimento da hidrocolo, se vocês quiserem fazer esse procedimento um dia antes da colonoscopia, é super indicado, porque acelera
essa limpeza no seu intestino. Tem paciente que faz até 2 horas antes do procedimento da colonoscopia, porque aí realmente é certeza que está todo limpo. Então, mais alguma dúvida? Você trabalha com equipe multidisciplinar? Bom, no meu consultório eu não tenho uma equipe multidisciplinar, mas eu tenho para indicar. Então, por exemplo, eu tenho uma psicóloga para indicar, eu tenho uma endócrino, eu tenho uma nutrólogo, eu sempre estou indicando, indicações eu tenho. Não que eu tenha uma equipe junto, não tenho. O meu futuro objetivo é esse. Qual dica você pode dar para esse tempo de home office, em que o tempo de trabalho na frente do computador é maior, sem ter aquele tempinho para um café com colegas? Sim, a maioria dos meus pacientes agora de home office, eles ficam muito tempo sentados, é o estresse, os filhos estão mais em casa, marido, realmente é um estresse maior. Mas eu tenho certeza que você tem aqueles 30 minutinhos por dia que dá para você fazer uma caminhada no quarteirão, tem uma pracinha em frente, dá para você fazer uma caminhada. Água é muito importante, tem como você trabalhar e ter a garrafinha de água, 2, 3 litros por dia. Por mais que você fique sentada, a água ajuda quando você fica naquela região ali. A dieta é muito importante nesse momento de home office. Por quê? É difícil controlar porque você está em casa o dia todo, aí você quer comer toda hora, isso aí realmente é um pouco mais difícil. Mas optar por alimentos sem glúten, sem lactose, mais fruta, mais verduras, trocar o arroz branco pelo integral. Então, essas coisas assim, se puder procurar um nutricionista para você ficar mais bem orientado, seria importante. Agora, o exercício físico, se você quiser, você pode estar fazendo em casa também. Alongamentos é importante. Tenho certeza que todo mundo tem os seus 30 minutos, seus 40 minutos, que dá para fazer tudo isso um pouquinho. É só querer. Certo, gente? Olha, se não tiver mais dúvidas, eu estou à disposição, tá? Vocês quiserem me conhecer presencialmente, eu estou à disposição para ir aí. Só a gente organizar, eu levo a maca, eu atendo, a gente combina aí, eu atendo 1, 2 ou 3 pacientes que estiverem com uma dor crônica. Outra coisa, meu trabalho, ele é muito eficaz, ou praticamente o mais eficaz é nas dores crônicas. São pacientes que realmente têm uma dor que não sara há 10 anos, há 15 anos, e meu trabalho é para isso. Então, é só combinar com a Rose, ela entra em contato comigo, eu vou aí, atendo 2, 3 pacientes para vocês começarem a entender do meu trabalho e para eu falar para vocês, não, esse paciente tem indicação para isso, para vocês começarem a entender o que é osteopatia, o que é laser terapia, o que é hidrocoloterapia. Estou à disposição a qualquer momento para ajudar todos vocês. Tem uma última pergunta aqui. A obesidade tem alguma relação com as questões intestinais? Sim. Sim, me repete a pergunta. A obesidade tem alguma relação com as questões intestinais? Sim, pode ter. A obesidade, ela está relacionada com vários fatores, certo? Agora, pode estar relacionado com o intestino? Pode. Pode também, não só exclusivamente, certo? Agora, precisa entender um pouquinho desse paciente, a causa dessa obesidade. O que está acontecendo com ele? O intestino é preso, aí tá deficiente essa liberação de hormônios, serotonina, dopamina. Isso aí tá deprimindo ele, tá vendo? O intestino é neurotransmissor. Então, a serotonina, a dopamina, se elas estiverem impedindo de ser liberadas,
esse paciente está depressivo, ele está compulsivo, ele vai comer mais, ele vai engordar mais. Então, tudo está relacionado, gente. Não tem como. O intestino é um órgão assim, que eu falo, é o segundo cérebro. O cérebro funciona sem intestino. Quer dizer, o intestino funciona sem o cérebro, mas o cérebro não funciona sem o intestino. Então, é muito importante. Eu falo para os meus pacientes, se o intestino deles estão bons, eles não têm dores, eles estão bem, eles têm bom humor. Você pode ver, o paciente que tem intestino preso, ele é chamado de enfesado. Ele é enfesado, ele é mal-humorado. Então, gente, o intestino é tudo. Eu falo que ele é a causa de todas as doenças, praticamente. Principalmente dentro do meu consultório. Eu priorizo muito a saúde do intestino. Bom, Rose, pessoal que me solicitou aí, eu agradeço muito a oportunidade de estar mostrando um pouquinho do meu trabalho. E espero poder estar aí pessoalmente com vocês a qualquer hora. E estou à disposição aqui, tá? Para o que der e vier. E pode me ligar também. A Rose passa meu WhatsApp aí. Se tiverem alguma dúvida, pode me chamar a qualquer hora que eu explico direitinho as indicações e contraindicações de cada procedimento que eu faço, ok? Um abraço a todos.